É melhor pegar o seu café e sentar, porque o vídeo de hoje é longo e o tema é testemunho e passaporte mesmo. Só que esse daqui é uma forma de ilustrar a mensagem que eu quero passar para vocês e testemunhar. Para a gente sair do país, o passaporte é fundamental, principalmente se você for para países que exigem um visto. Então, o que tem a ver? Eu estou aqui com o meu visto americano. E, assim, você pode ter outros documentos, vários outros. Carteira de trabalho, tudo, identidade, título. Mas se você não tiver esse passaporte, você não vai entrar. E para você ser herdeira do reino de Deus, você precisa de um único passaporte, que é Cristo. E ele já enviou o seu filho para morrer para nós, né, por nós, e para que a gente tivesse a oportunidade da vida eterna. Então, Cristo é o nosso passaporte. É isso que eu quero testemunhar com vocês, independente de denominação. Quem me acompanha aqui sabe que eu não levanto bandeira de igreja nenhuma, até porque eu não sou membro, eu congrego, e é diferente de ser membro, né? No tempo oportuno, quem sabe, a gente, né, talvez eu serei membro da minha casa, mas eu sou membro do corpo de Cristo e todos, né, juntos conectam no corpo onde Cristo é a cabeça. E isso é magnífico, isso é assim, totalmente desprendido de religiosidade, sem padrões, sem doutrinas. E a vida é assim, gente, não tem um padrão para ser seguido. Você vai descobrindo e depois vai fazendo aí suas adaptações de acordo com a sua orientação. Precisamente eu comecei a me interessar pelos assuntos da Bíblia há 2 anos atrás. Eu tinha essa Bíblia pequena, onde eu comecei a ler o Provérbio. O Provérbio tem 31 capítulos e você pode ler um por dia. Depois ganhei essa Bíblia maior de estudo, a Bíblia da Mulher Sábia, da minha amiga e irmã Fernanda, e continuei a minha leitura de Provérbio, mais alguns capítulos dos livros, né, aqui da Bíblia, até terminar a leitura completa, que eu demorei quase 2 anos para ler a Bíblia toda, porque tinha livros, por exemplo, de Isaías, eu cheguei até o final e me veio uma orientação que era para eu voltar e ler desde o início de novo. E ele tem, assim, 60 e poucos capítulos, se eu não me engano, e eu já estava no 40 e pouco, e eu voltei porque eu não tinha entendido. Aí você precisa orar e pedir aí realmente entendimento, porque não é só ler, você precisa realmente ter aí uma intimidade com Deus, fazer o seu momento diário de devocional, que o devocional é o seguinte: você lê a palavra, você ora e medita naquela palavra o dia todo. Igual hoje são 10, Provérbio 10, eu destaquei, eu sou daquelas que realmente escrevo. O que ajunta no verão é filho ajuizado. 10, versículo 5. E eu fico tentando, né, refletir, ficar aí tirando reflexões disso. E realmente, quem ajunta no verão é filho ajuizado. Vem na questão da nossa vida financeira, né, que a gente não pode gastar mais do que deve, ou não pode dever mais do que ganha, desculpa. Enfim, é um assunto que eu nunca falei, né? Então me atrapalho aí muito. E eu fico refletindo, mas também tem outro aqui que eu destaquei, que cada vez que eu lia, quando terminava o Provérbio 31, aí chegava dia 1º do mês, eu voltava a ler tudo de novo. Lia de novo o Provérbios capítulo 1, aí destacava o versículo. Então, cada vez que eu lia, eu marcava uma parte que me chamou mais atenção. Por isso que tem várias marcações aqui no mesmo capítulo. Igual aqui no versículo 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Realmente, o ódio excita contendas e o amor cobre tudo, porque quando você se coloca no lugar do outro e tenta ver pela perspectiva do outro, a coisa tende a abrandar mais, né? Não pode colocar mais lenha na fogueira. Então, eu sempre ficava com essas reflexões e eu demorei meses, porque
além de ler o capítulo, né, para seguir aí um acompanhamento aí de um plano de leitura da Bíblia, eu lia o provérbio. Então, às vezes eu lia um capítulo de um livro da Bíblia e depois eu lia o provérbio e ficava meditando, e sempre eu procurava também no YouTube igual assim, Isaías 5, eu não estava conseguindo entender, aí eu pesquisei lá no YouTube, Isaías 5, aí sempre aparece uma ministração, e aí a pessoa que eu mais me identifico, eu assisto, e a gente vai absorvendo ainda mais quando você assiste um vídeo do capítulo que você está lendo. E começou a minha transformação de vida, e o intuito desse vídeo é isso, é um testemunho. Então eu não vou editar, porque eu vou deixar exatamente como tá. Se eu falar alguma palavra errada e se ficar longo, vocês peguem um café e vai tomando e vendo aos poucos, porque com certeza vai ter algo que vai edificar a sua vida, vai contribuir para você se desenvolver espiritualmente. E o que eu fazia também durante as minhas leituras? Eu lia, eu escrevia aqui na minha agenda, igual aqui, janeiro, dia 30, eu escrevi: toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele, né? Então, a palavra de Deus é escudo, e também as pessoas que confiam nele, toda a palavra de Deus é pura, quer dizer, desculpa, e escudo é para os que confiam nele. Eu não anotei aonde é, mas provavelmente pode ter sido do livro de Salmos. E aí eu reforçava, porque estava na minha agenda, né? Eu fiz anotação, anotei lá, e era assim, algo que foi me transformando. Ainda estou em processo de transformação e cura. Agora, a palavra que me veio hoje sobre o passaporte além, né, de eu já ter falado que o único meio de chegar até Deus, né, o passaporte para a vida eterna é Cristo. Eu vou ler aqui o porquê. Ele falou aqui em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Gente, então Cristo é o passaporte. Ele não precisa de intermediador. Você pode falar direto com ele, você pode se achegar a ele, que ele vai se achegar a você. E é muito forte, e eu não sei nem por onde começar, mas já tô falando aí. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, no Facebook, onde eu conseguir. E aí a gente vem aqui em João 3,16, que é algo também que eu tento manter aceso diariamente na minha memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? E o passaporte para a vida eterna é Cristo, e tem que crer nele para que a gente não pereça, né? Não perca a vida eterna. E é um amor assim maior do que eu já li em todos os livros. A Bíblia, sem dúvida, é o melhor livro do mundo. Nada, nenhum outro se compara a ela, porque eu creio plenamente que foram homens e talvez mulheres que contribuíram para que essa leitura chegasse até a mim hoje. Esse livro foi guardado por muitos anos, mais de 500 anos, até ser publicado, né? Quem conhece a história aí de Israel, dos pergaminhos lá, que até hoje ainda tem os originais, e fizeram a Bíblia. E antes ninguém tinha acesso, só os sacerdotes, só as pessoas do templo. E hoje eu vivo numa época que eu posso ler, eu tenho acesso à palavra. Então eu não preciso ficar apegada a ninguém, a nenhum pastor. É claro que a gente precisa, né, ouvir quem tem uma unção maior, que já está no meio há mais tempo. Mas você também pode ser sua própria fonte de pesquisa e conhecimento, mas desde que esteja embasado na palavra. E a vida vai sendo transformada igual a minha está sendo, porque eu falo que eu estou no processo. Que eu li a Bíblia durante um ano sozinha, e quando eu estava no Novo Testamento, que eu vi, né, li, quer dizer, que Jesus congregava, mesmo ele
não sendo reconhecido como filho de Deus, e até hoje tem gente que não reconhece ele como filho de Deus, ele congregava lá nos templos e às vezes ele era até expulso. Então ele não deixava de ir, mesmo que que fosse expulso. E aí eu mandei a mensagem para uma cliente minha, a pastora Roberta, agradeço muito assim ela, e ela me indicou uma igreja para eu ir aqui perto da minha casa, a Primeira Igreja Batista, e eu tô sendo assim acolhida e tratada lá, né? Porque hoje eu sou anfitriã de uma célula na minha casa, eu recebo dia de sexta-feira para estudar a palavra, orar um pelos outros e fortalecer a nossa fé. A célula é uma reunião pequena com poucas pessoas, está sendo maravilhosa. E aos domingos eu vou na Igreja Batista e eu vou também em outras, eu já fui em outras, e aonde o Espírito Santo me guiar, e eu senti a necessidade que eu tenho, né, que ir para ouvir a palavra de Deus. Então o testemunho é esse, do que Deus está fazendo na minha vida. Algumas coisas já foram mudadas, algumas vontades, só que tem gente que não entende a minha mudança, porque eu gostava de coisas que hoje eu já não gosto. E é algo assim, sou convidada para ir num lugar, mas eu não sinto vontade de ir, então eu não vou. E antes eu gostava muito, tem hora que eu fico assim, meu Deus, mas por que eu não quero ir? Eu não sou proibida de ir, eu posso ir onde eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, mas hoje eu não sinto vontade. E isso se deve à transformação, à intimidade, e é diária que a gente tem que ter intimidade com Deus, lendo a palavra, orando, meditando, tirando um tempo só, que é fundamental. Se não conseguir fazer isso na primeira hora da manhã, quando acordar, pode fazer no meio do dia ou antes do trabalho. Eu normalmente é depois que a Laura vai para a escola, né, porque eu arrumo a bolsa dela, café da manhã, roupa, essas coisas. Aí enquanto eu faço isso, eu coloco um hino, que eu tenho uma playlist de mais ou menos 12 ou 13 horas de música no Spotify, de música gospel, e eu coloco lá enquanto eu vou fazendo as coisas, que aí já vai dando um aquecimento. Aí quando ela sai, com o meu marido, eu começo a minha leitura. E eu não sei quanto tempo que eu fico, que eu já não conto mais. Terminei, né, como eu falei, a leitura da Bíblia, e agora eu voltei de novo, porque eu orei, pedi para Deus um direcionamento, Ele me deu a palavra origem, e eu estou voltando à origem, lendo o livro Gênesis, e voltando aí no meu passado, lembrando de algumas situações que precisam ser tratadas, e é só mesmo Cristo que nos orienta, nos transforma, independente de denominação e religiosidade, né? Porque os religiosos não ficaram atentos aos sinais do nascimento de Cristo, e até hoje alguns não reconhecem o nascimento dele, ele como Messias, né? Filho do Deus vivo. E eu acredito plenamente, eu sou muito grata a Deus, né? Que é o Criador de tudo, por Ele me dar essa revelação. Eu tô aqui, quem quiser aí mandar uma dica para mim ou me perguntar alguma coisa, eu senti que eu tinha que dar esse testemunho. E até o próximo!